o que corta o meu jejum? Nós temos o jejum calórico e o jejum metabólico. O jejum que a gente propõe aqui de fazer é aquele jejum para dar uma pausa e um descanso para o seu corpo. Se você pratica yoga aqui, quando eu falo, gente, quando a gente medita, a gente faz uma pausa, a gente gera pausas para o nosso cérebro. E você já percebeu que quando você gera essa pausa para o seu cérebro, você pensa melhor, você reflete melhor, você age melhor. Assim é o nosso metabolismo. Então aqui o nosso objetivo é realmente nós darmos uma pausa. Vamos pensar que a gente faz pouco tempo que está aqui na sociedade, com prédios. A gente viveu muito mais tempo no tempo das cavernas. No tempo da caverna não tinha supermercado, não tinha iFood, não tinha delivery. O homem é mais acostumado a ficar sem comer do que estar comendo por excesso. E nós estamos aqui no dia de hoje, pela facilidade, comendo em excesso e isso não é bom. Então, aqui o nosso objetivo é dar pausas para o nosso organismo. Você já percebeu quanto cabelinho, né, gente? Tudo cabelinho crescendo. Quando o seu celular está sobrecarregado, o que você faz? Vai lá e reinicia e todo o sistema dele começa melhor. É isso basicamente que a gente faz aqui com a prática do jejum. Dar essas pausas para o nosso organismo, porque todo o seu organismo vai trabalhar melhor. Então, o seu fígado vai metabolizar melhor, o seu pâncreas não vai ser sobrecarregado. Mas existem algumas coisas que podem cortar o seu jejum, quebrar o seu jejum. Então, por exemplo, hoje eu estou de jejum. Ontem a gente jantou cedo, não era nem 7 horas, a gente tinha jantado. E hoje eu vou comer lá para umas 2 horas da tarde. Não é um jejum de 24 horas, mas dá uma quantidade grande. Mas, se eu tomar qualquer suplemento que seja oleoso, vitamina D, óleo de prímula, ômega, vou estar quebrando o meu jejum. Então é muito importante, eu vou deixar, já fiz um vídeo inclusive, e de novo, separar suplemento é muito rapidinho, gente. Eu levei 5 minutos separando o suplemento das 2 pessoas lá de casa. Então, eu separo o que eu vou tomar hoje. O ômega, eu tomo cápsula de crio, eu tomo óleo de prímula, eu tomo a vitamina D. Eu deixei tudo para tomar junto com a minha refeição, porque senão ele vai quebrar o meu jejum. Então, vitaminas oleosas, outra coisa, vitamina de cápsula de semente de uva que eu tomo de vez em quando, eu ponho só para tomar com a refeição. Hoje eu já tomei, então, o meu magnésio, eu tomei os meus suplementos para os joelhos, meus compostos acetilados, coisas para imunidade, coisas inclusive da recomendação do Dr. Montesi que ele fez específica para mim. Isso eu já tomei. Mas tudo que é oleoso, eu deixei para tomar nas refeições. E daí, se eu vou fazer 2 refeições, eu tomo um pouco em uma refeição, um pouco em outra. Então, entende que suplementos oleosos, suplementos de casca de, por exemplo, a casca de uva, a gente deve colocar na refeição, porque pode quebrar o jejum. A gente quer dar uma pausa e um descanso para o nosso organismo. Pensa, seu celular sobrecarregado, a gente vai lá e reseta, é isso que nós estamos fazendo. Estamos resetando e reiniciando o nosso metabolismo. Outra coisa que a gente deve evitar. Algumas linhas falam, você pode adoçar com stevia o seu chá. Mas tem muitos estudos que mostram que quer seja a gente usar um adoçante natural, xilitol, estévia ou os artificiais, você sobrecarrega, você faz o seu pâncreas trabalhar. E como a gente está querendo dar uma pausa para o nosso metabolismo, o ideal é que a gente não use nada disso. Então, eu aqui, por exemplo, fiz o meu chá de ervas, coloquei só as ervas. O pessoal que vem aqui no yoga, às vezes toma o meu chá e fala, nossa, não tem açúcar. Não tem açúcar, porque eu coloquei apenas as ervas. Um olhinho essencial para saborizar, super ok. Você fazer um chá de canela, se você não tiver problema de oscilação de pressão, super ok você tá fazendo, que dá aquela sensação doce. Mas evitar, então, por exemplo, eu tomo os shots da Catal Médica, eu faço ele para tomar com os meus suplementos da refeição. O chá verde da Vitafor, que eu já falei inúmeras vezes, eu tomo quando eu estou entre as minhas refeições ou durante a refeição um pouquinho.
evitar tomar muito líquido também, mas eu tomo para eu conseguir ingerir os suplementos. Outra coisa importante, falei do líquido e lembrei. Se você está precisando tomar líquido na sua refeição, é sinal que a sua mastigação está muito pobre. Porque se eu preciso umedecer aquela comida, eu não estou tendo uma mastigação suficiente e eficiente para que naturalmente eu consiga umedecer aquele alimento. Então eu faço um copo dá uns 500 ml, mas eu não tomo nem um terço dele, eu tomo com os meus suplementos e vou mastigando. Isso também é muito importante, que a gente não quer diluir o nosso suco gástrico. Então aqui nós estamos passando estratégias para você entender alimentos que cortam o jejum, hábitos que você pode empilhar, e pensa que a principal dica que eu acho para você ficar mais tempo sem comer é distrair. Se você só ficar pensando na comida, você vai achar que você tem fome. Não é fome, mas você vai querer comer. Muitas vezes fome, que você acha que é fome, é sede. Bebe um copo d'água que vai melhorar. Põe a pitadinha de sal. Já aconteceu, às vezes você tem aquela sensação que parece que é fraqueza, mas você pega a pitadinha do sal rosa ou um pouquinho de flor de sal e você vai ver que dá toda a diferença, perde aquela sensação ruim de fraqueza e de fome. É falta de minerais no seu organismo, mas ocupe o seu tempo. Eu adoro fazer o meu jejum prolongado nos dias que eu tô que fica mais corrido. Então aqui na terça e na quinta, que é o dia que eu atendo mais, que eu faço mais coisa, é o dia que eu tento deixar aquele jejum de 24 horas, porque o tempo vai passando e você não ficou pensando que se você olhar, nossa, passou só 1 hora, passou só 2 horas, e isso gera um estresse grande para o nosso organismo e vai gerar a vontade de comer. Pensa que você tem um hábito de estar comendo muito. Já teve um momento em que foi falado, precisa comer de 3 em 3 horas, mas todos os estudos, as pesquisas estão mostrando que a gente comer menos vezes é mais interessante. Então, reveja os seus hábitos, veja qual hábito você vai adquirir positivo e colocar, e lembra que leva um tempo para você colocar e sedimentar e deixar no automático esse hábito. Entende que existem suplementos que quebram o seu jejum e evite usar, inclusive, bebidas saborizadas. Mas eu vou tomar uma Coca Zero. Isso pode ser que tira aquele seu organismo daquele estado de pausa, que é o que a gente quer gerar. Faz isso e você vai ver a diferença na sua clareza mental, na sua agilidade, você vai ter menos cansaço e você vai ver que realmente vale a pena. Então, tudo que eu sempre falo para qualquer pessoa que vem aqui no Espaço Energia Vital, eu sempre falo, coloque em prática. E daí você, depois de um tempo, vai ver se para você tá valendo a pena ou não esse hábito que você adquiriu na sua vida. Mas eu tenho a certeza que você vai se sentir tão bem, com tão mais energia, que você vai fazer como eu e querer fazer cada vez mais as pausas e o jejum para o seu organismo. Vamos para a próxima?